Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado por todos vocês que estão aqui nos acompanhando nessa aula ao vivo. Eu sou Jean Rodrigues, sou engenheiro agrônomo, tenho um mestrado em produção vegetal. Estou do lado aqui do meu companheiro no projeto Construindo Safras, o Fernando Patro, também engenheiro agrônomo, mestre e doutor em entomologia. E hoje nós vamos dar uma aula sobre como reduzir os seus custos de produção de soja em até 30%. E como vender cada saca de soja por pelo menos R$ 10 a mais. Só que a gente não vai fazer isso de uma maneira convencional, a gente vai fazer isso nos moldes do Construindo Safras. Por quê? Nós sempre visamos a eficiência e a praticabilidade. Nós sempre queremos aumentar o máximo a eficiência, melhorar cada dia mais os seus resultados, mas de uma maneira praticável. E por que esse é um conhecimento que muitas vezes é restringido? Porque você ter acesso a esse conhecimento vai diminuir o número de pulverizações, vai fazer com que você gaste um pouco menos. E além disso, a gente vai mostrar o que grandes players do mercado agro têm feito para conseguir vender cada saca de soja mais caro. O que eles analisam, o que eles fazem para vender essa saca de soja por um preço melhor. E por que a gente vai fazer isso? Porque muitas vezes a sua propriedade deixa de ser visitada porque muitas vezes ela não gera um volume de venda para esses vendedores, entendeu? Então esse também é um dos focos do projeto Construindo Safras. Provavelmente, em relação à ferrugem, você já deve ter se deparado com a seguinte situação: será que eu devo utilizar os coletores de esporos? Ou será que eu devo fazer aplicação preventiva, protegendo o terço inferior da planta, o terço médio e o terço superior? Ou não, é melhor eu esperar realmente constatação de esporos nesses coletores. Mas e se eu esperar muito e eu não conseguir ter um controle dessa ferrugem? Outro problema que, sem dúvida, você já se deparou em momentos como esse, na implantação da safra de soja, você tem buva na propriedade. E aí tem buva que está debaixo da palhada. Aí você pensa assim: cara, será que eu já pulverizo agora que a buva está pequena, menor que 16 centímetros, mas grande parte dela está debaixo da palhada? Mas e se eu esperar ela sair debaixo da palhada e ela ultrapassar os 16 centímetros e o meu controle não for bom? Você sem dúvida já se deparou com isso. Outro detalhe muito importante encontrei alguns percevejos na área. Já devo aplicar? Devo aplicar na área inteira? E provavelmente você muitas vezes acaba aplicando uma vez, às vezes tendo que reaplicar e os resultados não são bons. E outra área, pouquíssimo falado da agronomia, uma área pouco conhecida pelos engenheiros agrônomos, esse é um bom momento para fechar minha soja? Esse é um bom momento para vender minha soja? Outro detalhe, compra de fertilizantes baseados em dólar. A maioria dos adubos hoje tem um preço que varia muito conforme a cotação do dólar. Então, você, sem dúvida, muitas vezes já se deparou com a seguinte situação. Durante a campanha, todo mundo falando para você comprar o adubo, compra adubo que o preço vai subir. E chegou lá próximo da safra, em vez do adubo subir, o preço do adubo subir, o preço do adubo caiu. E a mesma coisa no fechamento de contratos de soja. Você deve ter ficado em dúvida: será que eu já vendo a soja agora? E muitas vezes você deve ter feito o seguinte: ter esperado e em vez do preço subir, ele cair. Ou, em outros casos, ter vendido e ao invés do preço cair, o preço subiu. Por que isso acontece? Porque a análise técnica não é um conhecimento geral do público do agro. Mas hoje, já adiantando um pouco aqui, né? Hoje vocês vão ter um bônus. Quem ficar até o final da aula vai receber uma análise completa, tanto para compra de insumos com preço baseado em dólar, quanto para fechamentos de contratos de soja. Então, foi pensando em todas essas dores, fungicidas, inseticidas, devo aplicar, não devo aplicar, levantamento de pragas, foi pensando nisso que eu e o Fernando criamos o projeto Construindo Safras. E a gente já se viu na situação de vocês. O Fernando como produtor rural e também como extensionista desde o começo da faculdade, durante todo o ciclo universitário, e depois também gerenciando equipe, fornecendo treinamento, capacitação em uma área de mais de 340 mil hectares. E em trabalhos específicos em manejo de pragas de solo, em propriedades que reunidas somavam mais de 70 mil hectares.
E nesse trabalho ele conseguiu a racionalização dos inseticidas em 82%. Ele vai falar disso daqui a pouco. Nesse momento, eu vou passar a palavra para o Fernando. Ele vai falar um pouco desses trabalhos que eu citei e vai entrar um pouco mais em outras áreas e mostrar como é possível reduzir até 30% de seus custos de produção de soja. Tá certo, pessoal? Passa a palavra para o Fernando. Obrigado, Jean. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou engenheiro agrônomo e, como o Jean disse, antes um pouco de adentrar na academia, fui produtor rural, né? Posteriormente, terminando minha graduação, fui fazer pós-graduação e de lá para cá eu tenho trabalhado com pesquisa e extensão rural, levando resultados de pesquisa até o produtor. E hoje eu queria compartilhar um pouco com vocês alguns resultados de pesquisa, trabalhos em grandes empresas, compartilhar resultados de outros pesquisadores, focando na redução do custo de produção, tá? Realmente, e onde você pode mexer. Bom, então, antes de nós começarmos, eu apresentar os resultados de trabalho para vocês, eu achei muito interessante um dado da CESB, que é o Comitê Estratégico de Soja no Brasil. Eles fizeram uma pesquisa de 2012 a 2018 e perguntaram para os produtores, os produtores campeões de produtividade durante essas safras, qual é o segredo da alta produtividade? E houve um consenso entre eles. Um deles seria o capricho, o primeiro, todos foram unânimes em dizer isso. Segundo, destacado por esses produtores, realizar as operações no momento certo. Fazer bem feito, que está relacionado ao capricho também. Assistência técnica, seja ela através de um técnico, seja ela através de informações como essas que nós pretendemos passar para vocês, ou conversando com um vizinho, e paixão naquilo que faz, né? Então, quando um produtor ele senta no seu maquinário para fazer uma determinada operação, ele sente prazer em estar fazendo aquilo. Então, são esses 5 pontos que foram destacados por esses produtores como componentes de uma alta produtividade na soja. E eu destaquei a segunda, aí, que fazer na hora certa. Eu colocaria ela no mesmo degrau do capricho, tá? Porque você, produtor rural, você pode ter equipamentos, estar dimensionado com máquinas e equipamentos para fazer na hora certa. Mas o que lhe falta são dados de levantamentos para que você faça a tomada de decisão no momento certo, que você não seja assincrônico com a doença, ou com uma praga, ou com o controle de plantas daninhas, chegando antes ou chegando depois que ocorreu o dano, tá? Então, é disso que eu queria conversar um pouco com vocês e apresentar um resultado prático, um resultado disso, de levantamentos, que eu entendo que é a base para você diminuir seu custo de produção. Por quê? A adubação, ela é formadora de produtividade, né? Condições climáticas, formadora e você não consegue mexer. Então, e os insumos? Os insumos, digo, inseticidas, fungicidas, herbicidas, eles não aumentam a sua produtividade, eles conservam a produtividade que você alcançou com o capricho, com fazendo bem feito, né? Tendo paixão por aquilo, fazer as coisas na hora certa, tá? Então é disso que nós vamos conversar um pouco. Bom, esse trabalho, ele mostra coleta de percevejos numa lavoura de soja realizado em 3 momentos, né? Em 3 horas do dia, comparativamente à amostragem visual e a amostragem com pano de batida. Veja só essa diferença. Então, quando nós, produtores, chegamos na área e olhamos e falamos, nossa, aqui tem percevejo, né? Então, o que pode estar acontecendo? Você pode ter 4 vezes mais aquele número de percevejo que você está visualizando. Ou seja, você está chegando atrasado. Então, não confie nos seus olhos. Você realmente precisa usar um pano de batida e fazer a quantificação, identificação. A amostragem, ela é a base do manejo integrado de pragas, um manejo integrado de doenças, um manejo integrado de plantas daninhas. Então, é ela que sustenta todo esse programa. Se você não tiver esses dados em mãos, você não vai conseguir fazer uma tomada de decisão no momento certo. Então, um outro trabalho, fazendo uma comparação em aplicações no calendário e amostragem.
colocar meus óculos aqui que Fica à acho que vai ficar vontade. melhor. Tá certo. Então, dá. Então, número de aplicações de inseticidas utilizados no controle de euquisto zero, tá? Então, nós temos as amostragens feitas com uma combinação de inseticidas, a maioria deles aí neonicotinoides com produtos de contato, tá? E tem o acefato, que é um produto que tem uma ação translaminar. Quando nós fomos para o calendário, a estratégia adotada para o controle químico foi também os neonicotinoides e um produto de choque como a bifentrina. Então, reparem assim essa diferença no estágio fenológico e o número de aplicações. Então, percebam que na área feita no calendário, nós tivemos aplicação em R3, então, um pouco antes dos danos que ocorrem, o maior dano que ocorre na cultura, e também fizemos uma outra aplicação em R5.5, tá? Comparativamente à amostragem, um pouco fora, né? Então, vou mostrar agora os dados de qualidade em função da aplicação. Então, percebam que na amostragem, nós tivemos um rendimento, primeira coisa, rendimento de sacas por hectare. Em amostragem, 73 sacas no manejo, fazendo um manejo, amostragem com pano de batida, comparativamente ao calendário, 69 sacas. E grãos sadios, observados em 50 plantas. Nós tivemos 980 grãos sadios, onde fizemos a amostragem, contra 901. E aqueles danificados por percevejo na amostragem, então bem inferior ao programa de calendário. E grãos xoxo, a mesma coisa, então 2,02 contra 3,75 no calendário. Bom, e lá no final foi feita uma avaliação também de percevejos lá no momento da descarga da colhedora. Então, foi retirada uma amostra e contabilizado o número de percevejos, extrapolados esse número por hectare. Então, onde foi feito o monitoramento, chegou aí um pouco mais de 5.000 percevejos por hectare. E na área onde foi feitas as aplicações com base no calendário, passou de 35.000 percevejos por hectare. Então, um número bastante grande, assim, uma diferença gritante, né, entre os dois métodos aí de manejo, né, um utilizando o monitoramento e o outro fazendo a aplicação no calendário. Bom, e aí vocês podem me perguntar, mas eu não tenho gente suficiente, eu trabalho sozinho na minha propriedade, eu tenho uma pequena propriedade, eu não consigo fazer todo o trabalho de amostragem, mas eu posso passar algumas dicas para vocês nesse momento que pode ajudar muito o trabalho de vocês de levantamento. Pelo menos um mínimo de informação para você tomar a decisão. A primeira coisa, conheça a sua propriedade. Conheça os pontos favoráveis que uma praga pode ocorrer. Então, vocês vão perceber que nós temos muitos pontos e vocês vão se identificar. Então, manancial hídrico é um ponto em que você pode encontrar um maior número de pragas. As pragas precisam de umidade. Então, proximidades de mananciais hídricos, rios, lâminas d'água, de maneira geral, tem uma maior favorabilidade à ocorrência de pragas. E é por aí, normalmente, é por aí que começam as infestações. São indivíduos velhos que vão se refugiar nessas áreas. Após a semeadura, elas acabam entrando, fazendo a postura, só que são indivíduos velhos, com uma capacidade de postura muito menor do que os indivíduos mais novos. Contudo, são eles que são responsáveis pelo início da infestação. Através dessa primeira postura é que vai dar o início da primeira geração, segunda, terceira, quarta, dependendo da umidade e temperatura em que você tem a sua propriedade. Então, você pode estar usando alguma nota, classificando entre alto e baixo, utilizar a numeração que você bem entender. Bom, um outro ponto são as áreas próximas de mata. Com certeza você vai ter isso na sua propriedade também. Local de refúgio para percevejos e lagartas também, tá? Então, da mesma forma, lá das lâminas de água, você também pode fazer essa classificação entre médio, baixo e atribuindo notas para isso. Bom, e plantas hospedeiras, como plantas daninhas ou tigueras, para exemplo de percevejo, nós temos a soja em tiguera, girassol, feijão, trigo, amendoim, milheto, sorgo, pastagens, tá? Leiteiro, trapoeraba, carrapicho, malva e também nas proximidades de matas reserva permanente ou mata ciliar, nós temos talvez presença de ligustro, que também hospeda uma gama de percevejos.
Então, você também pode classificar de acordo com a incidência de plantas daninhas que você tem na sua área. Áreas menores que 1% de infestação de plantas daninhas, você consideraria aí baixo, entre 2 e 7, médio, e maior que 8%, alto. Então, os resultados de pesquisas, eles mostram que você, numa área de pousio, ela pode apresentar até 73% mais percevejos do que uma área dessecada. Uma área com menos de 1% de plantas daninhas, ela apresenta em torno de 1,7 percevejos por metro. Tá? Comparativamente, uma área com uma porcentagem de infestação de plantas daninhas acima de 9%, você teria em torno de 8 percevejos por metro quadrado. Então, aí mostra a importância de você fazer um bom manejo de plantas daninhas, mesmo na entre-safra. Bom, falando agora, passando um pouco para lepidópteros. Então, com certeza, você tem Braquiária rusiensis aí no fundo dos seus lotes, beiras de mata. Então, esse trabalho mostra a sobrevivência de Spodoptera frugiperda, lagarta importante também para a soja, e uma praga-chave para a cultura do milho. Então, vejam a sobrevivência que chega a 90%, praticamente 90%, em Braquiária rusiensis, e decumbens da mesma forma. Então, aí eu lancei uma pergunta, né? É possível fazer o controle químico juntamente com a dessecação? Opa, em alguns casos sim, se você tiver um bom levantamento desses dados, é possível. Há quem defende até que já no período próximo à colheita, que se faça controle, claro que não no período antes da colheita, né? Mas logo após, fazer o controle de percevejo na palhada. Tá? Bom, e pensando em Dickelops, um percevejo barriga verde, bastante importante para a cultura do milho na fase inicial. Você também pode levar em consideração as suas perdas. Quando você faz um levantamento de perdas de produtividade na sua área, perdas no momento da colheita, você pode usar esses dados, porque possivelmente onde ocorreu a maior perda, você vai ter uma população maior de insetos ali. Então, tem sugestões aqui também que eu passo para vocês. Em áreas com menos de uma saca por hectare, nós consideramos baixo. De 1,1 a 2 é uma classificação média, você vai atribuindo notas, e acima de 2 sacas, aí a gente considera alto. Então, é o lugar mais provável para você dirigir seus levantamentos. Bom, e com relação, logo após a colheita, o que você pode fazer também? Então, você tem os trabalhos, os levantamentos de perdas na colheita, mas também, um pouquinho antes, você poderia plantar milho. Tá? Planta tufos de milho um pouquinho antes da colheita, ou logo após, se você tiver um tempo entre a colheita da soja e o plantio de milho. Cada vez está mais estreito para a gente escapar dos riscos de geadas, né? Que a cultura do milho está exposta. Então, talvez seria interessante fazer antes um pouco, plantar iscas. Então, o milho é uma cultura isca, e você pode observar a presença de percevejo de Dickelops atacando essas iscas que você implantou na área. Então, assim, poderia ser uma área como sugestão, de 20 hectares, 25 hectares, você colocar 10, 15 iscas ali e observar. Se você tiver uma isca com insetos, considera um nível baixo, 2 a 5 iscas com presença de inseto, um nível médio, acima de 5 iscas com insetos, um nível alto. Tá? E aí você pode fazer o controle, de repente, até antes da implantação da cultura, tá? No momento do controle de plantas daninhas. Bom, aí por fim, você pode elaborar o seu mapa de risco, mapa de favorabilidade, conhecendo todas essas características e outras, com todo o seu conhecimento da sua propriedade, você pode confeccionar esse mapa e utilizar para o direcionamento das amostragens. Quando tem um período de favorabilidade da praga, você pode direcionar seus levantamentos primeiro para essas áreas. Tá? Isso você vai ganhar muito tempo e não ser assincrônico com a praga. Tem um risco de chegar um pouco atrasado. Bom, aqui é um exemplo do que eu acabei de falar para vocês, uma condição prática de elaboração de um mapa de risco ou um mapa de favorabilidade numa praga, bastante importante para a cultura do milho e também para a cultura da cana-de-açúcar, que é a Diatreia sacaralis. Numa área de 70 mil hectares, a gente usou basicamente para confeccionar esses mapas, isso que eu acabei de passar para vocês e outros fatores que são favoráveis a essa praga.
Então, hoje existem programas que acabam fazendo esse trabalho, contudo, ele não dá tudo detalhado como esse mapa mostra. Às vezes, de uma determinada região, fazenda, você tem toda a área pintada de vermelho, contudo, você poderia ter alguns talhões em verde ou amarelo, como mostra esse mapa. Bom, como resultado desse trabalho, em 70 mil hectares, mas é um trabalho com menos de um ano. E olha só o retorno que nos deu. Então, nós gastamos mais com controle biológico e controle químico, voamos muito mais. Isso mostrou que o nosso trabalho de levantamento ele estava sendo correto. O que era feito antigamente, nós estávamos perdendo, chegando atrasado, tendo um prejuízo bastante grande na indústria, tá? Com perda de qualidade de matéria-prima. Então, assim, gastamos mais com controle químico e biológico, mas fizemos no momento certo. E esse trabalho, nós deixamos de perder R$ 8.355.000. Um trabalho praticamente de 7, 8 meses de condução. Tá? Só que era uma área grande, né? Então, nós chamamos aqui, ó, índice de lucratividade líquida. O que é isso? A cada R$ 1 investido, que eu investi no controle da praga, desde veículo, pessoal e os insumos gastos para o controle dessa praga, nós tivemos um retorno de R$ 4,7. Bom, um outro trabalho bastante bacana, que é uma dissertação de mestrado do Marcos Agüero. Trabalho bastante interessante que ele fez em área de pivô, e esse pivô ele estava dividido, metade da área de soja, metade de milho, e ele mostra, ele comprova muito bem isso que eu estou falando com vocês, conversando com vocês até esse momento. Então, vamos lá. Bom, aqui nós temos uma série de mapas da fazenda. Bom, o que o Agüero fez nesse trabalho? Ele fez um grid de amostragem que nós consideramos médio, tá? Não foi tão rigoroso assim, acho que 50 por 50. Mas ele caracterizou bem essa área do pivô e o entorno do pivô, as áreas adjacentes. Bom, olha as características das áreas do pivô. Nós tínhamos metade do pivô de soja e metade de milho, mas nós já tínhamos ao lado da área de soja, uma soja um pouco mais precoce, foi plantada um pouco antes, adiantada. Em verde escuro, nós tínhamos uma mata. Essa área em verde um pouco mais claro são áreas de banhada. E nós temos um açude também na parte superior da primeira imagem. Bom, agora observem, no estágio R1, aí em fevereiro, olha o início das infestações, onde é que elas estão se dando. Próximo à área de banhado, o que eu comentei lá atrás com vocês, com lâmina d'água e beira de mato. Olha na parte superior também, em azul, que caracteriza um percevejo, tá? Por metro quadrado. Lá em cima, próximo da mata, também em azul. Agora veja, quando a soja chegou num estágio crítico, que ela sofre um dano bastante grande, né, em R5.5. Olha só o entorno, a soja mais adiantada, como estava com o número de percevejo. Mais do que 4 percevejos por metro quadrado. E toda a infestação da soja, como que ela se deu. Bom, nós percebemos, assim, a infestação da praga, ela se dá sempre pela bordadura. Né? Inicialmente nós percebemos uma reboleira, contudo, com o crescimento da praga, vai descaracterizando essa reboleira. Ok? Bom, e agora no último mapa, na parte inferior, nós observamos a área após a colheita, já na palhada. Percebam, olha a migração dos percevejos, tá? Para as áreas de mata, área de banhado. Então, é ou não é um ponto que você, até na entre-safra, continue monitorando. É um ponto em que você deve dirigir os seus levantamentos, sem dúvida alguma. Então, seus levantamentos devem começar ali. Se você não está estruturado, você não tem uma equipe para fazer esse levantamento, gaste menos energia, não vai perder a sua produtividade chegando atrasado. Ok? Bom, esse é um outro trabalho do Ávila, também interessante. Ele estabelece aqui alguns tratamentos para controle de percevejos, tanto adulto quanto ninfas, né, de euquistos zeros, aos 2, 5, 10 e 15 dias após a aplicação. E aí nós observamos os níveis de controle aqui em C, né, em porcentagem de controle, calculado pela fórmula de Abbott. Então, a parte acima ali, temos a testemunha, eu não tenho os níveis, o número de percevejos na prévia, mas apenas após a aplicação dos produtos, tá?
Então, a testemunha com um percevejo, tá? Aos 2 dias após a aplicação. Depois nós tivemos a aplicação de imida com beta-ciflutrina, que é um produto de efeito de choque. Aí tivemos depois os neonicotinoides com lambda-cialotrina, imida de novo com bifentrina. E todos esses tratamentos eles repetiram, onde está num quadro em vermelho, contudo com adição de 0,5% de sal. O que o sal faz? O sal faz com que aumente a eficiência do produto? Sim. Por quê? Porque aumenta o período de alimentação do percevejo, tá? Então, o percevejo não é que existe uma atratividade do percevejo pelo sal, mas sim a continuidade da alimentação. Ele permanece um período maior se alimentando na área. Então, se essa planta estiver tratada com neonicotinoide, que é sistêmico, consequentemente, a chance dele se contaminar e morrer é maior. E é isso que mostrou esse trabalho. Se nós compararmos os tratamentos feitos sem sal e com sal, nós vamos observar uma eficiência maior quando nós adicionamos o sal. Contudo, nós observamos ali 2 dias após a aplicação, depois 5 dias após a aplicação, e percebemos o quê? Uma reinfestação da área. Tá? Então, percebe que a porcentagem de controle ela veio reduzindo ao passar do tempo. Bom, esse é um outro trabalho bastante interessante quando nós pegamos bem no início. Então, foi um trabalho feito para controle de lagartas que ocorrem em soja. Então, nós tínhamos aqui um mapa em branco, um caminhamento normal, indicado pelos órgãos de pesquisa, o número de pontos, tudo mais. E agora, no quadro B, nós tivemos pontos mais estreitos, tá? Através de grids. E olha só, em função disso, a tomada de decisão desse trabalho. Então, foi confeccionados os mapas em A, onde não havia sido feito o controle, foi identificado as reboleiras ainda, iniciando nas bordas da área, só reforçando aquilo que nós falamos anteriormente, tá? E após o controle no mapa B, então nós observamos aqui, ó, quando nós tínhamos no mapa A pontos de 20 a 40 lagartas em vermelho, após a aplicação esses pontos sumiram e nós mantivemos aí a maior parte da área de 0 a 10 lagartas por metro quadrado, e parte da área de 10 a 20 lagartas por metro quadrado. Ou seja, é possível fazer o controle em reboleira? É possível. É possível sim, desde que você pegue no início, tá? Aí vai te dar um retorno econômico muito bom. Você vai gastar pouco, tá? Ok? Bom, e com relação a pragas de solo? Não é na cultura da soja, mas eu queria trazer esse exemplo aqui para vocês de um trabalho feito por Arrigoni. Então, é um trabalho que Arrigoni chegou à conclusão de que só não vale fazer o monitoramento de pragas de solo se você tiver menos que 20% da área infestada ou acima de 95% da área infestada. Ou seja, é barato para fazer o levantamento de pragas de solo. Vale a pena, tá? Bom, como nós fazemos isso? Através de trincheiras. Isso é feito em qualquer cultura. Aqui um exemplo foi, novamente, a cana-de-açúcar, né? Bom, e aqui nós identificamos, através desses levantamentos, nós identificamos as reboleiras na área, só que ao invés de fazer o tratamento em reboleira, nós optamos por fazer o trabalho, a aplicação na curva toda, tá? Ou seja, eu fiz um lastro, uma segurança maior ainda, mas não precisava, os levantamentos bem feitos, eles mostram que você pode fazer o tratamento em reboleira. Bom, quanto que nós gastamos para fazer isso? Nessa tabela, nós temos a descrição de todos os custos envolvidos nesse trabalho de monitoramento e para efeito de cálculo nós utilizamos R$ 6,00 por hectare. Talvez hoje R$ 8,00, 9,00, por aí. E qual foi o resultado disso? Bom, nós inspecionamos 18 mil hectares, tá? E aplicamos apenas em 3.345. Houve a necessidade de se fazer o controle, mesmo fazendo a curva total, não agindo na área de reboleira da praga. Tá? Então, uma economia bastante grande, trouxe mais uma vez R$ 2.410.000. Bom, o que a gente tem visto através de artigos, consultando, né, artigos e conversando com produtores, um número bastante grande de plantas daninhas resistentes à tecnologia RR em diversas culturas, né? Então, assim, qual o benefício que nós temos
quando nós usamos essa tecnologia na nossa variedade? Seria janela de controle, ela permite você ter uma janela maior de controle. O outro é um custo reduzido, então você entra menos na área para fazer a aplicação de herbicidas. Voltando um pouquinho, hoje nós estamos com em torno de 590 entre pragas, fungos e plantas daninhas resistentes a diversos grupos de herbicidas, fungicidas e inseticidas. É um número bastante grande, tá? Bom, quando nós fazemos essa sucessão de soja RR com milho RR, você está utilizando o mesmo produto, ok? Então, nós ficamos muito na dependência e na simplificação. Nós temos um ambiente muito simplificado com a aplicação desses produtos. E todos o organismo vivo, ele apresenta variabilidade genética. Então, você tem lá nos alelos resistentes de 10 a menos 2 a 10 a menos 12 alelos resistentes. Em qualquer população, seja de fungo, de inseto, de plantas daninhas, ou de bactérias, vírus, tá? De maneira geral. E o que o homem faz, né? O homem exerce uma pressão de seleção. Então, não existe, nós não criamos indivíduos existentes, eles já existem na natureza. O que nós fazemos é uma pressão de seleção naquele alelo que ele é resistente. Né? Falando de pragas, por exemplo, você tem espessamento da cutícula, uma menor sensibilidade num determinado sítio de ação, o inseto já nasce com isso. Está lá, na proporção de 10 a menos 2 a 10 a menos 12. Então, o que nós fazemos? Então, percebam lá que nós temos muitos indivíduos suscetíveis e um apenas resistentes, representado pela letra R em vermelho, lá em cima, na primeira bola. E aplicamos o produto A. Então, selecionamos, matamos boa parte dos indivíduos suscetíveis e o resistente está ali. Então, uma aplicação, ela nunca é 100%. A média de eficiência das nossas aplicações, elas estão em torno de 70%. Tá? Aí, novamente, então nós temos de novo um aumento dessa população e eu venho com o mesmo produto e faço a aplicação sobre essa população. Mato boa parte dos suscetíveis e os resistentes vão gerando indivíduos resistentes iguais a ele. Então, vai aumentando o número de indivíduos resistentes na área. E aí eu vou para a terceira aplicação e faço de novo o controle sobre esses indivíduos suscetíveis e resistentes. Então, na última bola aí em verde, na parte inferior, nós temos um aumento desses indivíduos da população resistente comparativamente ao indivíduo suscetível. Aí vai muito na dependência do produto que você está utilizando. Então, eu tive algumas experiências aí com acaricidas, por exemplo, o ácaro da leprose, Extiazox, por exemplo, fazia aplicação, apenas uma aplicação era suficiente para selecionar indivíduos resistentes. Tá? Em um ano você acabava selecionando. Contudo, se você deixasse de aplicar esse produto, em menos de um ano voltava a suscetibilidade. Tá? Agora, em contrapartida, você tinha o Propargite, demorava para selecionar, mas o retorno da aplicação desse acaricida na área era em torno de 4 anos. Então, é característica do produto e do organismo que você está trabalhando. Bom, havia comentado, né, sobre a pressão de seleção sobre algumas plantas daninhas. Então, hoje nós temos aí o azevém, a buva, capim amargoso, o leiteiro, resistentes ao glifosato. Tá? O que isso tem mostrado para a gente? Os produtores estão voltando a utilizar os pré-emergentes. Né? Nós temos aqui alguns exemplos de clossulan, sulfentrazona, né? E outros associados ao glifosato, como 2,4-D, associado ao glifosato, ou ao glifosato nós temos o clorimuron também, imazetapir. Bom, então, se nós temos, no caso, como exemplo, o capim amargoso, resistentes, e você faz uso desses herbicidas pré-emergentes, você está aumentando em torno de 290% o custo com controle de plantas daninhas. Quando você tem ainda a segunda planta resistente, no caso da buva, associado ao amargoso, esse aumento no controle de plantas daninhas vai para 403%. Então, é importante você se questionar, né? Como que está a minha situação na minha propriedade? Eu tenho uma população muito alta de indivíduos resistentes? Como que se aumentou esse meu custo? Vale a pena eu fazer a utilização dessa tecnologia RR na semente nesse instante?
Talvez eu não possa passar algumas safras até eu voltar novamente com essa tecnologia. Isso é coisa que vocês precisam ter esses dados em mãos e só conseguimos através de levantamento para poder fazer essa tomada de decisão. Então, nessa tabela, mostra para vocês aqui uma comparação entre o custo de produção de uma soja transgênica e uma soja convencional. O que ressalta aqui para a soja convencional são os custos variáveis. Ele é maior do que o custo da soja transgênica. Só que aí nós temos o custo da semente, né? Em contrapartida, nós temos o custo da semente transgênica maior que o custo da semente convencional. Tá? Isso gerando um custo total de, na soja transgênica de 3.990, esses são os dados do IMEA de 2020 agora, considerando uma produtividade média de 60 sacas por hectare para a variedade transgênica, uma produtividade maior do que aquela observada na variedade convencional, que é de 57,34 sacas por hectare. Bom, e aqui nós temos a estimativa de lucro, considerando os dois sistemas de produção. A produtividade, como eu havia dito, né, menor um pouco na convencional do que na transgênica, mas nós temos uma bonificação na comercialização da soja convencional. Então, lá no final, embora nós tenhamos na soja convencional um custo aí de produção um pouco maior, mas lá no final você tem um lucro de 757 na soja convencional contra 677. Bom, como é que está meu tempo? Okay? À vontade, Fernando. Então tá ótimo, vamos lá então. O que você pode fazer para determinar o nível de infestação e também as espécies que estão infestando sua área? Então, uma sugestão aqui é nós fazermos janelas de observação. É um trabalho de matologia bastante simples que você pode estar fazendo na sua área. Para colocar esse ponto, um ponto a cada 40 hectares, você deve evitar as áreas raspadas, você tem influência disso sobre os herbicidas e sobre plantas daninhas, para que esse ponto seja representativo da sua área. Então, o lugar onde acumula água, nós temos que evitar, também não muito próximo dos carreadores, no mínimo 30 metros, e alternar cada safra esse ponto de observação para você entender melhor a matologia da sua área. Então, imagine que você vai fazer a aplicação do herbicida, você pode estar desligando uma parte, uma seção dessa barra. Como sugestão aqui nós temos 10 por 10, então 10 metros de largura por 10 metros de rodagem do trator. E você vai demarcar essa área e vai fazer as avaliações na área de matologia, onde não foi feita a aplicação, e no mesmo sentido, tá? Um pouco à frente da área de matologia, você também faz a observação da porcentagem de controle que você obteve comparativamente à área de matologia, área testemunha, área que não foi aplicada. Bom, e aí você vai criar um ranking de cobertura dessa área de matologia. Então, quantos por cento, por exemplo, a principal planta daninha, eu acabei colocando como exemplo aqui a buva, cobrindo 50% da área, o leiteiro 30%, capim amargoso mais 20%, tá? E a avaliação um pouco à frente, comparativamente, sempre a área de matologia, que é sua testemunha. Quanto eu atingi de eficiência de controle dessas plantas? Então, fica aí como uma sugestão para vocês. Bom, voltando a falar um pouco de percevejos agora em soja BT e soja não BT. Então, hoje o que tem mostrado para a gente nos levantamentos é que nós temos um número maior de percevejos euquistozeros, o percevejo marrom, do que o Pseudoro guildini, que é um percevejo que causa um maior dano à cultura da soja. Contudo, ele ocorre numa quantidade um pouco menor. Bom, os trabalhos aí realizados por Guedes, eles mostram que na área BT nós temos uma quantidade maior de espécies de percevejos quanto na área não BT, durante a safra 2011 até 2014. Bom, fala, mas por que isso? Porque realmente nós reduzimos o número de aplicações nas áreas BT. E os produtos que nós utilizávamos para controlar os lepidópteros, as lagartas da soja, várias espécies, né? Anticárcia, Chrysodeix, Spodoptera, Heliotis, bom, enfim, acabavam controlando, reduzindo um pouco a população desses percevejos na área. Tá? Então, em função disso. Bom, e aqui, já finalizando essa apresentação, aqui nós temos resultados do trabalho
aqui citado por Conte, mas os resultados realizados pelo programa MIP, conduzido pela Emater e Embrapa, tá? Comparativamente, o número de aplicações na área de soja BT e não BT, então nós observamos aqui dentro do MIP, tendo essa variação de soja não BT, 2,1 aplicação contra 1,3 aplicações na área de BT, comprovando o que eu acabei de falar para vocês. Agora, quando nós fazemos a comparação no quadro em verde do número de aplicações onde foi realizado o trabalho de MIP através de manejos, comparativamente à área como um todo no Paraná, nós temos um número menor de aplicação na área de MIP, 2 vezes menos do que na área do Paraná como um todo. E o custo de controle das pragas? Então, no MIP também, o custo ele é menor na área BT do que na área não BT. Também, quando comparamos o custo de controle da praga na área de MIP, comparativamente com a área do Paraná como um todo, a área de MIP apresenta aí em torno de 2,6 sacas por hectare contra 5. Então, o MIP mostra a importância e a base do MIP é a amostragem, é um dos alicerces que sustenta o MIP, como depois várias táticas de controle, formando uma estratégia de controle que pode ser adotada por você. Então, antes de passar novamente para o Jean aqui, eu finalizo com esse quadro também mostrando os dados do MIP realizado nas safras 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17 e 17-18. Número de aplicações com inseticidas na área onde foi realizado o MIP, 2,1 aplicações, a média do Paraná em 4,1. O número de dias até a primeira aplicação do inseticida, 67 dias, tá? Contra 38, ou seja, quando você faz um calendário, você entra muito antes. E, às vezes, você não tem esse período residual para controlar essa praga. Então, você está aplicando no momento errado. Custo total de aplicações, sacas por hectare. No MIP, 2 sacas por hectare. A média do Paraná, 4,3. E, para finalizar aqui, então, produtividade média da soja em sacas por hectare, onde se realizou o MIP, 59 contra a média do Paraná, 57. Aqui nesse trabalho da Emater com a Embrapa, um número significativo de áreas avaliadas aqui, deixa eu ver, 113 áreas no MIP, em áreas BT e 128 em áreas BT e 113 não BT, tá? Uma média de 241 áreas contra 773 áreas avaliadas no Paraná como um todo. Então, ao contrário daquele trabalho que eu havia mostrado, que havia maior produtividade para variedades transgênicas, aqui não mostrou isso, tá? Jean, fique à vontade. Tá certo. Então, pessoal, esse levantamento é a base para vocês diminuírem os seus custos de produção de soja em até 30%. E não é aquele levantamento, aquela coisa chata, aquela coisa extremamente trabalhosa. Você tem como direcionar isso, fazer isso se encaixar no seu dia a dia, como o Fernando mostrou, dividindo as áreas de risco, dando pontuação para os mananciais, para o vizinho que plantou antes. Vocês viram o trabalho que ele mostrou. Uma área que tinha uma soja mais precoce foi a área que houve a entrada de praga na sua área. Então, tudo isso você pode começar a fazer amanhã mesmo. Levantamento, dando nota nas matas ciliares, nos cursos d'água, porque isso são pontos fixos, são coisas que não mudam para você fazer o zoneamento da área de risco. E aí depois adequar, quando tiver o plantio dos vizinhos, você já vai colocar, meu vizinho plantou antes. Olha, então a área próxima do meu vizinho é sim uma zona de risco. Então eu já vou dar uma pontuação ali. Quando eu for iniciar o meu levantamento, a hora que eu vejo a minha área inteira, eu falo assim, cara, como é que eu vou fazer plano de batida em tudo isso? Não precisa. Você inicia pelas zonas de risco. Se ali está tudo bem, provavelmente o restante da área vai ter uma semelhança com aquilo ali. Provavelmente ali é a sua área de maior risco, a sua área de maior suscetibilidade, que você vai ter maior dificuldade. Então, se ali está ok, o restante da área provavelmente também vai estar tudo bem. Quer completar, Fernando? Eu queria fazer um comentário. Nós falamos apenas de uma estratégia de levantamentos, né? Mas hoje nós estamos utilizando
várias armadilhas de feromônio sexual, tá? O pessoal da Universidade Federal do Paraná, Departamento de Biologia, trabalha muito bem com identificação e produção de feromônio sexual para levantamentos de pragas. Hoje nós temos bastante já empresas comercializando essas pastilhas de feromônio sexual, que ajuda muito no levantamento de vocês. Eu e o Jean, e juntamente com outro companheiro, o Takashi, que entende muito de automação, nós estamos também trabalhando com armadilhas luminosas, com contagem de insetos, para que essa informação chegue a você rapidamente, monitorando adultos. Através do monitoramento de adultos, você também pode fazer a tomada de decisão. Contudo, é importante você conhecer um pouco as características reinantes, condições abióticas da sua área, como temperatura, umidade, tá? Para conhecer um pouco o ciclo da praga e fazer tomada de decisão conforme o número de adultos que você capturou nessas armadilhas, tá? Então, acho que durante essa safra, a nossa proposta é estar exercitando um pouco disso, mostrando para vocês as várias formas de monitorar pragas, tá? As várias ferramentas que podem auxiliar nesse trabalho. E a gente podia ficar dias e dias explicando todas as variáveis, como o clima, cultivar, os produtos utilizados, as regiões, o solo, regulagem de máquina, como tudo isso ia influenciar, mas o nosso tempo é escasso e eu ainda preciso falar para vocês sobre análise técnica para compra de adubos e também para o fechamento de contratos de soja. Então, já vamos transmitir aí o primeiro gráfico para vocês. Olha esse gráfico, pessoal. O que a gente vê? A cotação do MAP, KCL, super simples e a do dólar. Vocês veem que normalmente quando o dólar sobe, há o aumento do custo dos fertilizantes, né? Não é isso que vocês conseguem perceber? Então, eu pergunto, saber um bom momento para comprar dólar é ou não é um bom momento para você também comprar o seu fertilizante? Vamos acompanhar o próximo gráfico. Nesse próximo gráfico, eu circulei para vocês os pontos em azul, indicando que não é um bom momento para comprar dólar, ou seja, não é um bom momento para você comprar fertilizantes, e em vermelho, um bom momento para você comprar o seu dólar, ou no caso, os fertilizantes, trazendo para a nossa realidade. E o que a gente tem aqui? A gente tem uma análise técnica que ali, ó, a partir de 2018, ele indicou a compra do dólar, no caso de fertilizantes, quando o dólar estava 13,18. Por quê? Os indicadores estavam apontando que aquilo era provavelmente um fundo. Olha, descendo ali embaixo do círculo do 13,18, o que a gente vê? Que aquele monte de risquinho ali, o que ele estava? Aquelas duas linhas ali abaixo. Vocês conseguem perceber que esse monte de risquinho estava abaixo da banda inferior do nosso indicador, que é o índice de força relativa. E o mesmo ocorreu para o nosso indicador estocástico. E o que esses indicadores nos dizem? Dizem que provavelmente o preço atingiu um fundo. E o que acontece depois de um fundo? Você só sobe. E foi exatamente o que aconteceu. O dólar saiu de 3,18 para 3,32. E isso em 2018. E quando ele chegou a 13,32, se vocês acompanharem novamente os risquinhos ali embaixo, vocês vão ver que eles passaram da banda superior, tanto no índice de força relativa, que é a primeira faixa, quanto no indicador estocástico, que é a segunda faixa de indicadores. Indicando que aquele não era um bom momento para você comprar o seu fertilizante. Por quê? Os preços do dólar indicavam que nós estávamos num topo. Mas agora seguindo para um dólar mais alto, chegando esse ano, no momento da campanha, que todo mundo falou assim, pessoal, comprem os seus fertilizantes agora, o preço vai subir ainda mais, o preço vai subir ainda mais. Compra que senão o preço vai subir ainda mais. E quando eles falaram isso, o nosso dólar estava ali próximo de 5,65, 5,90, chegou até 5,96. E todo mundo falando assim, compra o fertilizante, senão o preço vai subir ainda mais. Só que, vamos olhar nossos indicadores ali embaixo. Descendo ali do dólar em 5,92, a gente vê que tanto o indicador de força relativa, quanto o indicador estocástico, eles estavam acima da banda superior. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o preço não vai subir mais? Não, não quer dizer isso.
Quer dizer que há uma probabilidade grande do preço não subir mais. Então, se é possível você esperar um pouco para realizar a compra do seu fertilizante, essa é a decisão correta. E o que aconteceu? Os adubos, agora próximo da época de plantio, estavam realmente mais baratos do que durante a campanha. Aqui a gente teve, em junho, finalzinho de junho, um dólar a 5,12. Então, e quando o dólar também chegou a 5,12, o que muita gente acabou falando? Não, agora eu vou esperar o dólar chegar a R$5. Porque, já caiu até 5,12 e vou esperar o dólar chegar a R$5. Quem esperou o dólar chegar a R$5 não comprou fertilizante até agora e vai acabar comprando muito mais caro do que a 5,12. E olha aqui que legal o preço a 5,12. Se você correr os seus olhos verticalmente no 5,12, você vai ver o quê? Que o indicador de força relativa estava abaixo da banda inferior e o indicador estocástico também. Então, indicando um bom momento para a compra de dólar. E para o nosso caso, indicando um bom momento para a compra de adubo, de fertilizante. Então, é assim que o Construindo Safras gera resultados para vocês. Esse é mais um exemplo. E essa mesma ferramenta nós utilizamos para quê? Nós utilizamos para definição de preços de soja, tanto para compra, tanto para venda. E tem uma diferença. Para quem é do Brasil, a cotação da soja na revenda, na recebedora de grãos, na cooperativa, é sempre dada em real. E para quem é do Paraguai, que deve estar nos acompanhando aí, muitas dessas cotações são feitas em dólar. Então, quem faz as comercializações no Paraguai, a gente vai analisar o preço de soja real já, o preço de soja cotado em dólar, né? Que é o preço praticado no mundo inteiro. E você não precisa analisar a conversão da moeda. Mas para quem mora aqui no Brasil, o que nós fazemos? Além de avaliar o preço da soja cotado em dólar, nós avaliamos o preço do dólar. Por quê? Muitas vezes o preço da soja caiu, mas o preço do dólar subiu, indicando sim um bom momento de venda para os brasileiros. E no caso do Paraguai, ficamos com a cotação em dólar. E são essas ferramentas que a gente tem utilizado para gerar resultados para vocês produtores e para vocês engenheiros agrônomos. E pessoal, com essa aula, indicando levantamento de pragas, monitoramento, levantamento de plantas daninhas, um pouco sobre análise técnica, tanto para compra de adubo, quanto para comercialização, fechamento de contratos de soja, mais o nosso conteúdo gratuito no YouTube, no Facebook, no Instagram, sem dúvida, vocês conseguem acompanhar, chegar nos resultados que o Fernando chegou. Economizar 80% dos seus inseticidas, então reduzir o seu custo de produção de soja em 30%, sem dúvida isso é possível. E também, através dessas análises, vender a sua saca de soja por R$10 a mais, até mesmo mais. O Fernando mostrou uma opção, utilizando a soja convencional, só ali o prêmio por saca já era de R$7. Não precisávamos nem entrar na análise técnica para venda, né? Então, sem dúvida vocês conseguiriam alcançar esses resultados do mesmo jeito que nós alcançamos. Mas lembra que eu falei que teríamos uma oportunidade nessa aula? Eu e o Fernando estamos oferecendo um passo a passo, tudo mastigado, todo esse levantamento, toda essa análise técnica, tudo isso passo a passo. E foi assim que nós montamos o programa Construindo Safras. Porque esse conhecimento são um conhecimento que a agronomia não passa para você. E muitas vezes, porque isso daí não foi gerado dentro da universidade. A análise técnica do preço de compra de adubos e do preço de fechamento de contratos de soja não passou nem sequer perto da aula de agronomia. E o levantamento prático, feito, usual, adequado para a realidade do produtor, isso daí muitas vezes fica distante. Não é possível dar toda essa matéria durante o curso de agronomia. E o vendedor, o engenheiro agrônomo, que hoje é vendedor da cooperativa, muitas vezes não vai conseguir fazer esse levantamento. Por quê? Ele normalmente não é remunerado por te dar assistência técnica. Ele é remunerado pela venda. Então ele precisa trabalhar em cima disso. E ele está certo, ele tem que trabalhar em cima disso. Mas
O levantamento pode sim trazer resultados para você, mas a diferença também do levantamento que o Fernando Pátria desenvolveu ao longo de todos esses anos é a praticabilidade e a eficiência disso. Como o nosso trabalho, o nome do nosso trabalho é Construindo Safras, nós vamos passar por quais assuntos? A divisão da área em talhões. Isso é a primeira base para uma amostragem bem feita, porque existem nutrientes em que é indicado fazer 10 análises por hectare. Isso é possível? É possível, mas é eficiente? É praticável? Vai deixar o laboratório rico, mas não vai trazer resultados financeiros para você, produtor, para você, engenheiro agrônomo, entregar para os seus clientes. Essa é a primeira parte do nosso trabalho. A amostragem de solo. Como fazer essa amostragem de solo? Você vai trabalhar em quais profundidades? De 0 a 20, 20 a 40? É o que muita gente tem recomendado. Mas nós já identificamos que o mais correto é trabalhar com amostragem de 0 a 10, 10 a 20 e de 20 a 40. Porque isso traz informações mais ricas para recomendarmos o posicionamento do adubo para o produtor. Isso vai trazer resultados, sem dúvida. Mas a gente não para por aí. A gente faz análise física do solo. E a gente vai fazer tudo isso no campo. Nós temos uma parceria com um produtor e nós vamos fazer a amostragem no campo. A gente não vai falar, desenhar aqui no quadro como que é para vocês fazerem a amostragem. Vocês vão ver eu e o Fernando lá retirando a amostra de solo. Nós vamos fazer com vocês. Análise física do solo. Nós vamos focar na análise física visual do solo. Por quê? A análise física de laboratório, muitas vezes você não consegue encontrar nem os laboratórios que fazem. A universidade aqui da nossa região que fazia, parou de fazer. Por quê? É uma amostragem difícil de ser feita, difícil de ser extraída, difícil de ser armazenada e difícil de ser transportada. E por todas essas dificuldades, muitos laboratórios têm deixado de fazer esse tipo de análise. Então vamos focar na análise física, visual do solo, porque você vai conseguir fazer isso na sua propriedade. E nós não vamos, como eu já disse, mostrar aqui no quadro. Nós vamos estar lá, na nossa propriedade modelo, fazendo com vocês, junto com vocês, do começo ao fim. As dificuldades que vocês encontrarão são as mesmas que nós encontraremos e vamos dar um jeito de resolver. Além disso, a interpretação da análise de solo, das análises químicas do solo e a adequação para a realidade do produtor. Porque muitas vezes a gente chega no formulado e fala para o produtor, você vai aplicar 300 kg do formulado tal. Mas não vende na cooperativa. Então não adiantou nada as suas contas. Você precisa adequar tudo para a realidade do produtor. E é isso que nós vamos fazer junto com vocês. Junto com o produtor na propriedade modelo. Além disso, quando a gente partir para o plantio, regulagem de máquina, espaçamento de plantas, número de sementes, velocidade, profundidade desse adubo, a gente não falou da amostragem, diferentes profundidades, regulagem dessa máquina, posicionamento do adubo, tudo isso nós vamos fazer no campo, junto com vocês. O nosso trabalho é uma consultoria digital, mas no campo. É digital porque vocês estão nos vendo através do computador, mas nós vamos estar lá, no campo, fazendo isso junto com vocês, na mesma época que vocês. Além disso, vamos instalar uma estação meteorológica. Então, vamos ajudar vocês a decidirem qual estação meteorológica é melhor para vocês comprarem, qual se adequa para a sua necessidade, além de disponibilizar todas as planilhas que vocês vão utilizar, vocês precisam para que essa estação meteorológica gere dados, gere informações, gere lucro para vocês. Continuando, pessoal, como falei, nós vamos dividir as zonas de risco junto com vocês. Pontos fixos, pontos móveis, cursos d'água, zona de mata, proximidade de vizinhos, variedade que o vizinho utilizou, proximidade de estradas, tudo isso nós vamos fazer junto com vocês. O levantamento de pragas, quantos pontos, eu e o Fernando vamos estar lá, fazendo pano de batida junto com vocês, identificação desses insetos, indicando inimigos naturais, identificando qual é o nível de controle para realizar a pulverização. Além disso, levantamento, monitoramento de doenças. Por quê? Há uma discussão. É melhor aplicar preventivo, proteger o terço médio, o terço inferior, o terço médio, o terço superior? Ou é possível esperar o monitoramento através do coletor de esporos? Nós vamos tomar essas decisões com vocês.
Então, é o skin in the game. A gente está com o nosso na reta. As decisões que nós tomarmos junto com o produtor, com o seu Josemar, vai refletir no lucro dele. Então a gente está fazendo isso com o coração na mão mesmo, fazendo junto com vocês, para vocês terem resultados. Além disso, vamos trabalhar na parte de armazenamento, as vantagens que um armazenamento na sua propriedade pode gerar, mas os custos também que isso gera, além dos cuidados com pragas, com doenças. Tudo isso a gente vai trabalhar junto com vocês. E aí, análise técnica de vendas. De vendas e de compra de insumos. Essa parte vai ser um misto de análises prontas e também aprendizagem da análise. Por quê? Eu tenho uma certa experiência no mercado de bolsa de valores e para saber o que eu sei que envolve muitos erros. E vocês vão pular essa parte. Por quê? Eu já errei por vocês. Tá certo? Eu já errei com o meu próprio dinheiro para aprender o que eu sei. E eu vou passar para vocês. Mas, como isso requer uma certa experiência, vamos trabalhar gerando análises prontas para vocês e vocês aprendendo a fazer essas análises e comparando até vocês se sentirem confiantes para vocês mesmos fazerem as suas próprias análises, tanto para compra de insumos quanto para venda, fechamento de contratos de soja. E depois disso, nós vamos fazer um balanço contábil de tudo que deu certo, de tudo que deu errado, tudo que a gente precisa mudar, tudo que a gente vai continuar fazendo. Mas você pode estar pensando que isso vai ser um negócio chato, cheio de aula, que você não aguenta mais olhar para o computador. Mas não. Nós vamos sintetizar todo esse conteúdo, todas essas aulas, para vocês e passar através de um grupo no Telegram para vocês de forma sintetizada, o Vê e Faz. Vocês vão ver o que nós fizemos e vão fazer. Vão adequar para a sua realidade. Caso tenha alguma dificuldade, vocês vão conversar com a gente. Nós vamos ter esse canal direto de perguntas e respostas. Vai ser uma consultoria online, vai ser uma construção de safras virtual, mas junto, no campo. E de maneira eficiente e praticável. Eu não quero que você fique 3 horas aprendendo da biologia do inseto, tudo aquilo lá. É importante, o Fernando já aprendeu isso daí e dá aula sobre isso daí. Mas a gente quer praticabilidade para vocês, eficiência na propriedade rural. E além disso, eu pergunto para vocês, quanto vocês acham que custa uma palestra de um professor universitário, um professor doutor hoje? Hoje, uma palestra de um professor universitário, um professor doutor, como é o caso do Fernando, uma palestra de 1 hora, com mais uma sessão de perguntas e respostas de 45 minutos, custa R$6.000. Pode perguntar para o professor de vocês se não é isso que ele tem cobrado. E eu pergunto ainda mais, quanto vocês acham que custa um engenheiro agrônomo para estar toda semana na propriedade de vocês? Sem dúvida vai custar um preço fixo, mais uma porcentagem da sua safra. E isso, dependendo da sua propriedade, é um valor altíssimo. E além disso, como eu posso completar aqui? Eu e o Fernando, a gente não sabe tudo. Vou ser bem sério com vocês, a gente não sabe tudo. Mas nós conhecemos mestres, doutores, professores, produtores rurais, vendedores, assistentes técnicos. Nós temos uma malha de contatos dentro do mundo agro. E vocês terão acesso a tudo isso. Nós podemos não saber algumas coisas, mas sem dúvida nós conseguiremos resolver o seu problema através dessa malha de contatos. E através do projeto Construindo Safra Soja 1.0, vocês terão acesso a tudo isso. Eu pergunto, quanto custa criar essa malha de contato? Não só de dinheiro, mas também de tempo. Então nós vamos trazer para vocês tudo isso embutido no projeto Construindo Safras. Nós calculamos para viabilizar esse projeto e o preço seria de R$ 4.997. Eu digo investimento porque não é custo, porque custo é algo que você gasta e não tem retorno. Esse seria o investimento. Mas hoje, como primeira mão, de maneira única, o projeto Construindo Safras vai sair por R$ 1.997, ou 12 parcelas de R$ 194,56. E você ainda pode estar com medo, mas então a gente vai fazer o risco zero para vocês. Vocês vão ter acesso ao nosso curso durante 7 dias, e se vocês não gostarem, o dinheiro vai vir de volta para vocês automaticamente.
O risco é todo nosso. É a mesma coisa você chegar numa loja, pegar um perfume, comprar um perfume, utilizar durante 7 dias e depois de 7 dias, não gostei, vou devolver. E você vai receber seu dinheiro inteiro de volta. Você vai poder, então, comprar o nosso curso, utilizar por 7 dias e se você não gostar, você vai ter seu dinheiro de volta sem nenhuma pergunta, de maneira automática. Mas, como eu falei, essa oferta é única. Ela não vai ficar por muito tempo disponível. Ela vai ficar, o carrinho nós vamos abrir agora, durante a live, e vai ficar aberta até dia 30 de agosto, no domingo, às 23h59. E além disso, pessoal, a gente quer atender todo mundo de maneira pessoal. Nós queremos tratar a propriedade de vocês como nossa. Estar junto com vocês do começo ao fim. E nós confiamos tanto no projeto Construindo Safras, que eu e o Fernando, a gente criou uma garantia ainda mais robusta. Se você comprar o projeto Construindo Safras, e comprovar para a gente que você utilizou todos os métodos, que trabalhou junto com a gente semanalmente e colocou em prática tudo que a gente recomendou, e você não obtiver de lucro ou de economia o custo do projeto Construindo Safras, nós devolvemos todo o dinheiro para vocês. Tá certo, pessoal? Então, agora nós ficamos à disposição para todo mundo que quer tirar uma dúvida, tem alguma curiosidade, quer fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Quem quiser comprar o projeto Construindo Safras, o nosso suporte aqui com o Diego vai deixar o link direto aqui no chat, tá, pessoal? E em relação ao pagamento do projeto Construindo Safras, você pode parcelar isso em 12 vezes, como a gente falou, mas você pode dividir isso em até 2 cartões sem problema nenhum, tá, pessoal? Quem entrar no projeto Construindo Safras vai ter acesso, né, através da Hotmart, a uma área de membros, e lá está disponível os módulos 1, 2, 3, a gente já subiu todos os módulos, faltam alguns módulos bônus que vocês terão acesso, né? Então lá está dividido já a primeira área, divisão de talhões, primeiro módulo, segundo módulo, amostragem de solo, terceiro módulo, análise física do solo. Todos os módulos vão estar lá e vocês vão ter isso disponível. Além disso, a interpretação de análise de solo, como isso vai ser disponibilizado, já está disponível na Hotmart. Vocês podem entrar, fiquem à vontade. Clicando ali no link que foi disponibilizado no chat, você já vai ter acesso a esses módulos e o conteúdo abordado nesses primeiros módulos. Tá certo, pessoal? Mas, como eu falei, a análise técnica é bônus para vocês, tá? Eu só peço que vocês entrem no nosso canal do Telegram, que é por lá que eu vou disponibilizar essas análises, através de vídeo. Então, o pessoal vai colocar o link do Telegram no chat, tá? Link do Telegram no chat para vocês terem acesso à nossa análise técnica bônus, tanto para compra de fertilizantes como para fechamento de contratos de soja. Se tiver alguma pergunta sobre o levantamento de pragas, de plantas daninhas, doenças, fiquem à vontade, tá, pessoal? A gente está aqui para responder mesmo. Pode mandar as perguntas no nosso Instagram também, no Facebook, a gente tem as páginas no Facebook, no Instagram. Temos o canal no YouTube, né? Então você pode se inscrever e mandar as perguntas para a gente vai responder uma por uma. Até mesmo da análise técnica, se vocês têm alguma pergunta sobre preço. Então, pessoal, eu e o Fernando, o Construindo Safras, a equipe toda aqui, agradecemos a participação, a atenção de todos vocês, tá? Por estarem presentes nessa nossa live. E que vocês continuem nos acompanhando em todos os nossos canais, nossas redes sociais. Foi um prazer estar aqui e esses encontros serão cada vez mais frequentes. Qualquer pergunta que tiverem, pode nos mandar por qualquer um desses canais. Forte abraço e fiquem com Deus. Até breve.